Quem diria, meus amigos, que nós estaríamos aqui juntos pra ver eu trazendo um vídeo no canal sobre outro anime que não seja Demon Slayer. E hoje eu tô aqui pra falar de One Piece porque eu assisti o primeiro episódio da série live action do anime One Piece na Netflix. Eu sei que já saiu todos os episódios na Netflix, mas cara, eu vi o primeiro episódio e eu queria fazer primeiras impressões aqui com vocês no canal, e no fim até acaba virando uma brincadeira a opinião de um grande fã de Kimetsu sobre One Piece, só que dessa vez no live action. Ficou ruim? Ficou bom? O que será que eu achei? Você já vai descobrir. E aí galera, beleza? Sete aqui, gente, no vídeo de hoje trazendo pra vocês as minhas primeiras impressões da série live action de One Piece, né? Mais especificamente sobre esse primeiro episódio. E eu já queria começar dizendo pra vocês, eu gosto de One Piece, cara. Não é nenhum milagre, eu acho que todos os meus amigos sabem disso, os inscritos aqui do canal também. Eu já vi mais de 900 episódios de One Piece. Claro que eu dei uma puladinha lá pelos episódios 900, porque eu queria acompanhar toda a loucura que foi o Gear 5, né? E esse acontecimento, esse marco no mundo dos animes, das transformações de personagens. Mas ignorando isso, de fato mesmo, eu vi uns 900 episódios de One Piece, mais ou menos. Porque na realidade você não precisa acompanhar nada do anime de One Piece pra você ver a série live action. E eu acho que esse é um dos grandes pontos positivos, porque de fato qualquer um pode chegar agora e assistir e aproveitar One Piece pela série da Netflix. Você não precisa ter visto o anime. E assim, pessoal, eu quero que esse vídeo seja o mais sincero possível. Eu nem preparei um roteiro de fato pra ele. Eu só peguei alguns tópicos que eu acho muito importantes serem comentados e a partir deles a gente vai conversando e trocando uma ideia aqui pra entender melhor a minha opinião, um grande fã de Kimetsu, sobre One Piece. Acho que a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é a atuação, porque na moral, mano, eu tava morrendo de medo disso dar muito errado. E quando eu digo atuação é porque eu sinto que nesse mundo de live actions de anime, cara, existe uma barreira, assim, um limite, que se você ultrapassar ele, pode ser que você entre no Vale da Estranheza e começa a virar uma parada meio paródia. Saca-san! Eu prefiro a Cruz do Vasco. Mas vai rebaixar a audiência. E definitivamente não era algo que eu queria ver nesse live action de One Piece, mas era algo que eu tava assim receoso. Inclusive vi muitos criadores de conteúdo de One Piece comentando desse medo de que a parada ficasse muito paródia e ficasse algo esquisito. E depois de ver esse primeiro episódio eu posso dizer tranquilamente que não dá vibes paródia o live action de One Piece. Pelo menos não pra mim. Se você tem uma opinião contrária, já deixa nos comentários que eu quero muito saber. A gente sabe que nesse meio de live actions de produções de anime, cara, você precisa de muito pouco pra que as atuações desse elenco fiquem esquisitas. E isso é algo que eu acho que não vai ser uma reclamação durante essa série. Eu só vi o primeiro episódio, então não posso julgar a obra por completo. Eu vou fazer ainda um outro vídeo depois que eu assistir todos os episódios, mas definitivamente eu senti que o elenco tá mandando muito bem, cara. E não tem como a gente falar de atuação se eu não me aprofundar um pouquinho em cada um dos personagens. Ô Luffy, meu querido Luffy. O Nhaque Godoy fez um trabalho excelente, galera. Você consegue comprar a ideia desde o início de que ele é o Luffy. Eu vi dublado, que foi melhor ainda, poder ver o Vini entregando uma atuação ali na dublagem, cara, sensacional. E assim, o meu personagem favorito de One Piece, como muitas outras pessoas, é o Luffy. Então a minha expectativa era maior com ele, querendo ou não. E de certa forma eu tinha um pouco de receio pensando como que eles iam adaptar esse lance do Luffy pro live action. Porque querendo ou não, é uma adaptação. Não é uma cópia de simplesmente pegar o que tem no anime e jogar no live action achando que vai ficar bom, porque tem todo aquele lance do caricato que não funciona muito bem nesse formato da Netflix. Ou melhor, não funcionaria muito bem. E eu gostei muito de como que rolou toda essa interpretação do personagem do Luffy. A gente poder ver de fato que mesmo ele sendo aquele protagonista burro, que faz um monte de cagada, sabe, que age por impulso quase 100% das vezes, nem pensa antes de fazer qualquer coisa, na série é um pouquinho diferente. A gente consegue ver o Luffy pensando um pouquinho mais antes de fazer algumas coisas, se preocupando mais com algumas situações, e assim, sem entrar em muitos spoilers, no próprio primeiro episódio agora, cara, quando a gente vê a primeira interação do Luffy com o Kobe, é bem diferente do que acontece de fato no anime. A gente vê o Luffy se preocupando, calma, calma Kobe, segura tua onda aí, não faz barulho, sabe, fica quieto. Algo que definitivamente não aconteceu no anime. Mas no geral eu tô gostando muito de como o Luffy tá sendo interpretado pelo Nhaque e como a voz do Vini tá sensacional. E falando meio por cima do Zoro, por exemplo, da Nami, cara, foi incrível poder ver eles em ação. A atuação do ator do Zoro, cara, é uma parada assim que eu fiquei de queixo caído. A presença com um personagem como o Zoro tem, cara, é algo que você tem que acertar. Porque se você não acertar, você não vai conseguir comprar a ideia. Eu não vou conseguir olhar pra um personagem como ele e falar, pô, esse aí não é o espadachim, sabe? Mas na minha opinião, eles acertaram e muito. Todas as cenas que eles acrescentaram, que não necessariamente acontecia nessa ordem no anime, eu achei que funcionou muito bem dentro da linha do tempo que eles estão estabelecendo na série. A chegada da Nami, todas as interações dela com o Luffy, funciona muito bem. E na boa, eu não esperava que esse elenco fosse me comprar tão fácil, cara, que eu fosse literalmente conseguir abraçar essa ideia numa boa. Eu só vi um episódio por enquanto, mas eu tenho certeza que vai continuar o mesmo sentimento até o final da série. Mas definitivamente eu não imaginava que ia ser tão rápido assim, simplesmente
deixam me conectar com esses personagens tão rapidamente. Beleza, eu já adoro eles no anime, mas aqui é outra história, outro formato. Então não tem como eu não atribuir pontos positivos pra atuação do elenco, pra essa conexão com os personagens e por não ter ficado uma vibe paródia, o que é muito bom. E se é pra falar sobre pontos positivos, vamos falar sobre as lutas, mano, porque, meu Deus do céu, os caras estão sendo criativos o máximo que dá. Poder ver o Zoro em ação com a espada na boca, lutando junto com o Luffy, sabe? Cara, é tudo uma parada que você não consegue acreditar que realmente tá acontecendo, sabe? É meio bizarro a gente pensar que de fato a gente tá vendo um live action de One Piece, cara. Porque vamos ser sinceros aqui, eu acho que todo mundo concorda que o nosso histórico de produções de live action de anime não é muito positivo. Pegando fresco na memória, eu só consigo lembrar de Death Note, cara. Aquele filme horroroso, mano, que tinha tanto potencial e os caras conseguiram cagar a parada, né? Eu nunca vou me esquecer do Light se assustando com o Ryuk naquele live action. Aquilo me dá pesadelo, sendo bem sincero. Já teve até que bastante luta pra um episódio só e eu imagino que isso tudo vai seguir numa sequência muito boa. Outro ponto que eu queria destacar que eu não esperava, me pegou totalmente de surpresa, foi o gore, a violência, cara, que tem em um episódio já. O Zoro simplesmente partindo ao meio, o agente número 7 ali como se não fosse nada, cara, e mostrando de fato ele sendo arrebentado, partido ao meio. E os caras não querem saber, mostrando sangue mesmo. Lá no comecinho do primeiro episódio também, quando a Álvida esmaga a cabeça de um dos marinheiros ali e mostra mesmo, sabe? Claro que tem uma censura de leve, às vezes com um ângulo de câmera e tudo, mas mostra o sangue, o que é muito legal. Eu não imaginava ver sangue num live action de One Piece. Ou melhor, até imaginava, mas com muito mais censura. Acho que no quesito violência seria isso mesmo, a minha opinião. E outra parada que me satisfez bastante, fiquei muito contente, foi o lance dos efeitos especiais, do CGI. Não tá nada, sabe, nossa, que bagulho horroroso. Também não vou dizer que todas as cenas estão, nossa, uau, que coisa linda. Não é assim também. Eu acho que eles encontraram um equilíbrio bacana ali que você fala, pô, isso aqui tá legal. E isso aqui que poderia estar horrível, não está. Então mais um ponto positivo. E agora falando um pouquinho do visual dos personagens, eu acho que o visual que mais me preocupava de longe era o do Shanks. Porque eu lembro que tinha vazado uma foto dele no Twitter, que aí a galera já levantou a polêmica em cima, falando que ele parecia um mendigo e não um pirata. Só que na boa, rapaziada, pra quem viu o anime de One Piece ou leu o mangá, sabe que no início o Shanks é isso. É esse cara esquisito, meio bêbado, meio porquento, sabe? Estilo mendigão. E não tem o que fazer. O Shanks versão bonitão, galã, né? Isso aí é depois. No início é essa vibe mesmo. E falando de visual de personagem, até dá pra entrar no lance do Luffy criancinha mesmo, que também ficou, ó, sensacional, cara. Deu pra sentir de verdade que aquela criancinha ali tava falando sério. Ela queria fazer parte do bando. E é isso, mano. O Luffy, monstro criancinha, achei que funcionou muito bem também. É até meio estranho estar fazendo esse vídeo citando tantos pontos positivos, porque, cara, eu até agora eu não consegui pensar em algo que não me agradou nesse primeiro episódio. Talvez vendo todos os episódios eu mude de opinião sobre alguma coisa e venha aqui criticar um ponto ou outro, mas de momento, por enquanto, só positividade. Como eu disse pra vocês, o único que me preocupava mesmo era o visual do Shanks, mas cara, do Zoro tá irado, da Nami tá irado, do Luffy tá irado, o Kobe também, cara, Kobe é bizarro, porque é idêntico. Nesse caso, arrancaram ele do anime e grudaram assim no live action de uma forma que, cara, não tem como explicar. E já que a gente tá falando de visual dos personagens, agora que eu lembrei, o sapatênis do Luffy me incomodou? Pô, rapaziada, eu vou ser o mais sincero possível, eu nem lembrei que ele tava de sapatênis. Acho que só teve um momento do primeiro episódio que eu fiquei, pô, não é a sandália, né? Mas dane-se também que não é a sandália, sendo bem sincero. E cara, sabe por que eu falo desse jeito, dane-se a sandália? É porque no fim, o que importa é a essência da obra original, do anime, do mangá, tá ali dentro, mano. E esse também era um dos meus maiores medos, a gente vê um live action de One Piece que poderia até ser maneiro, mas não representar bem o que é o One Piece. Eu acho que com todo esse carinho e cuidado que eles tiveram na produção dessa série, eles conseguiram transmitir muito bem o sentimento que a gente tem vendo o anime de One Piece, lendo o mangá, a essência verdadeira da obra tá ali. Eu senti isso, pelo menos. Falei, inclusive, com vários amigos e criadores que não estavam botando muita fé nesse live action e adoraram. Alguns só viram um episódio como eu, outros já viram metade. Eu tenho amigo até que já terminou. Não sei como. E quando a gente fala sobre esse lance de ter a essência da obra original, pessoal, sempre tem que existir um cuidado, porque a gente tem que lembrar de uma parada muito importante. Se trata de uma adaptação, não é uma cópia. Não dá pra ser tudo igual. Muitas coisas vão mudar, principalmente em relação a ritmo de história, acontecimentos que acontecem em momentos que não deveriam acontecer às vezes, e pro formato de série algumas coisas vão precisar mudar. Tem gente que leva isso numa boa e entende o porquê isso precisa acontecer. Mas claro que sempre vai ter um público chato, cara, que fica falando, nossa, mas no anime não é assim, nossa, mas no mangá não é assim. Pô, larga a mão de ser chato, cara, larga a mão de ser o criancinha chato da internet. Aproveita a parada, é uma adaptação. As pessoas de verdade têm muito problema em entender o que é uma adaptação. E eu posso citar um exemplo claro aqui pra vocês de uma adaptação que não fez o mesmo trabalho decente que o One Piece tá fazendo
fazendo. Eu sou um fanzaço de The Witcher, mas o que a galera tem feito, desrespeitando a obra original e mudando eventos, cara, que inacreditável que estão mudando, e transformando simplesmente o personagem principal, que é o Geralt em The Witcher, num personagem secundário, é ridículo, tá ligado? Imagina comigo se eles pegassem o Luffy no live action de One Piece e colocassem ele de escanteio. Qual que é o sentido, mano? A história é sobre ele e o seu bando, cara, as coisas que acontecem em volta dele. Seria uma baita sacanagem se fizessem isso com ele, né? Pois é, fãs de The Witcher, chorem comigo nos comentários que a coisa tá feia. E eu acho que pra terminar essas minhas primeiras impressões super positivas, galera, de verdade, estou muito feliz de poder estar fazendo esse vídeo falando bem sobre essa obra, porque eu não imaginava que esse live action iria me surpreender dessa forma. Eu vou falar pra vocês, sabe qual é a melhor parte desse live action de One Piece ser um sucesso? Basicamente, o sucesso dele vai impactar diretamente a indústria, cara. Imagina quantos live actions de série, ou até mesmo de filme mesmo, podem surgir por conta do sucesso desse live action de One Piece. Imagina só comigo um live action de série de Demon Slayer. Eu ia surtar, pô. Dá pra fazer, cara. Não tem desculpa. Dá pra fazer. Pô, na moral, os caras simplesmente têm o criador da obra de One Piece, o Oda, participando diretamente da criação. É por isso que sai uma parada com coração. Não é simplesmente vamos farmar dinheiro e fazer um live action de One Piece. Não, cara. Tem alma na parada. Tem coração. E é por isso que a recepção da galera tá sendo boa, tanto do público geral como da crítica especializada. As porcentagens de aprovação, por exemplo, lá no Rotten Tomatoes, estão altas pra caramba. E totalmente merecido. Bom, gente, essas foram as minhas primeiras impressões a respeito do primeiro episódio da série do live action de One Piece. Eu ainda devo trazer um vídeo completaço falando tudo que eu achei dessa primeira temporada, qual que é a opinião de vocês aí sobre a série, o que vocês acharam, deixa o feedback aí de vocês nos comentários. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!